Fala pessoas, há muito tempo que eu não gravo nenhum vídeo pro canal, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui, em que eu vou jogar xadrez às cegas contra um amigo meu, o Fernando. Ele tá jogando como anônimo aqui porque ele não tem conta no Lichess. Eu vou fazer isso porque eu vi uns vídeos recentemente do Kriko Sevag Mkhitaryan, lá no canal dele, GM Kriko, em que ele joga Blitz. Então eu vou tentar jogar aqui sem ver o tabuleiro. Eu vou falar pra ele aqui. Boa sorte. Ele é meio iniciante, ele é iniciante no xadrez, então eu acho que pra mim é bom eu jogar contra uma pessoa iniciante, se eu quiser praticar isso. Então eu vou falar boa sorte, lembra das dicas que te dei. Porque também, se eu for jogar contra alguém do meu nível, ia ser meio embaçado de ganhar. Seria divertido, mas eu não quero arriscar meu rating jogando contra alguém do meu nível. Se eu tossir muito durante o vídeo aqui é porque eu tô meio ruim, tá? Não liga não. Eu coloquei a partida sem tempo, que é pra eu pensar e lembrar tudo, mas por enquanto não tem muito o que eu lembrar. Aqui ele jogou G6, eu joguei, no caso, eu joguei 4, jogou G6, eu joguei D4, agora jogou E6. Só tô fazendo jogadas normais aqui. Tô pensando em desenvolver meu bispo pra C4, senão cavalo F3, senão cavalo C3, normal, só defendendo o centro aqui, ganhando espaço. Como ele não desenvolveu tipo cavalo F6 pra mim chutar o cavalo dele, eu vou começar bispo aqui, mas aí ele pode jogar aqui, né, atacando meu bispo, mas eu capturo, ele captura, eu capturo, ele pode ganhar aqui. Então eu vou jogar primeiro o cavalo C3, porque prepara uma ideia de bispo C4, porque imagine que agora que eu tenho o cavalo em C3, imagina que eu tivesse o bispo em C4 e ele jogasse E5, eu podia capturar. Daí se ele capturasse, eu podia capturar com o bispo e a rainha dele não podia capturar porque o meu cavalo defende. Então por enquanto minha estrutura tá assim, ó. Sendo que aqui é o bispo, né? É a estrutura normal no caso. Aqui não tem nada, aqui tem o bispo, aqui tem a estrutura dele tá assim, ó. Basicamente ele não desenvolveu peça nenhuma ainda, então eu vou tentar não. Agora ele moveu A6 ali. Bom, agora se eu jogo bispo C4 ele tem B5, mas aí eu jogo bispo B3 e vai demorar dele chegar com um peão em C4 aqui pra meio que. Eu vou fazer isso porque já cria opções em direção ao rei dele se ele eventualmente fizer roque pequeno aqui. Então ele tem um peão em A6, um peão em G6, um peão em E6, um peão, ó, da esquerda para direita ele tem uma torre em A8, peão em A6, peão em B7, cavalo em B8, peão em C7, bispo em C8, peão em D7, rainha em D8, um peão em E6, um rei em E8, peão em F7, um bispo em F8, um peão em G6, um cavalo em G8, um peão em H7, uma torre em H8. Eu tenho uma estrutura normal aqui: bispo, cavalo, peão, 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 cavalo, rei, rainha, bispo, peão, peão, peão e torre. Uma estrutura normal. Depois que eu joguei E4, ele jogou G6. É a abertura moderna, né, que eles chamam. Aqui eu posso jogar bispo E3, defendendo o peão, preparando rainha E2 para trocar o bispo dele, que é um dos defensores do rei dele, se ele eventualmente fizer roque. Agora que ele jogou bispo G7.
Ou eu posso desenvolver o cavalo defendendo esse peão também. Eu acho que o bispo é o melhor por causa da ideia que eu acabei de falar, de rainha D2. Eu tenho a opção de eventualmente fazer roque também grande, se eu quiser. O único problema com o bispo E3 é que ele está bloqueado pelo próprio peão, mas geralmente é aceitável nessas posições. Por outro lado, o cavalo F3 prepara roque, já que eu já desenvolvi o bispo para C4, então acho que eu vou de cavalo F3 mesmo. O que é bem difícil, que eu ainda nem tentei, inclusive, até porque não tem com quem eu tentar aqui, que só eu na minha casa sabe jogar xadrez, seria jogar literalmente às cegas, tipo, sem ver nada do tabuleiro. Eu tenho tentado praticar minha visualização fazendo esses testes assim contra o computador, contra alguém, tentar repassar partidas minhas mesmo na cabeça. Isso eu consigo fazer quando a partida é simples, quando não tem muita jogada complexa. Por exemplo, partidas que eu não joguei às cegas, mas que eu joguei normal e que eu lembro bem, eu consigo repassar ela toda na cabeça, mas já começar uma partida sem ver nada é meio difícil. Então ele tem um peão em A6, ó, da linha 6 dele ele tem um peão em A6, um peão em E6 e um peão em G6, que é importante. Na ala do rei dele ele tem aquela famosa estrutura de fianchetto, que é um peão em G6, peão em F7, peão em H7 e o bispo em G7. Então, se ele desenvolver esse cavalo aqui agora, o cavalo dele de G8 para F6, eu tenho a opção de avançar E5, porque isso vai restringir as peças dele um pouco mais. O cavalo dele vai ter que ir para uma casa desconfortável. Ele jogou C6. Eu não sei exatamente porquê. Aqui eu posso fazer roque, posso recuar meu bispo para não ter nenhuma frescura eventualmente. Eu também posso jogar cavalo G5, já que eu tenho um bispo em C4. Se bem que, na verdade não, porque ele tem um peão em E6, né? Já ia fazendo besteira. Isso abre a rainha dele para eventualmente vir para A5 com cheque no meu rei. Já que eu joguei D4, né? Mas eu tenho um peão um cavalo em C3, então então não é muita... Deixa eu ver. Como eu tenho esse cavalo em F3, eu tô pensando em jogar bispo G5 atacando a rainha dele, já que ele jogou E6, né? Não tem nada aqui na frente. E se ele joga cavalo F6, eu jogo E5. Eu acho que eu gosto dessa ideia. O problema é se ele colocar o bispo na frente, né? Então talvez eu deva primeiro jogar E5 para depois jogar bispo G5, porque daí você joga o bispo aqui e eu capturo, né? Ele não pode, na verdade. Se eu jogo aqui, se eu jogo bispo G5, ele joga bispo... e ele joga bispo para F6. Eu posso jogar... quer dizer, eu não posso jogar E5 porque ele captura meu bispo e eu não vou poder recapturar porque a rainha dele também defende. Então eu vou adiar essa ideia por uma jogada, eu vou fazer roque. E aí depois eu vou jogar E5 talvez, preparando o bispo G5. Ele ainda não pode fazer roque porque ele não desenvolveu o cavalo dele de G8. Então, novamente, se ele desenvolve o cavalo de G8, aí sim eu tenho mais motivo para jogar E5. Porque depois que o cavalo dele move, eu posso jogar bispo G5 atacando a rainha. Por enquanto esse meu peão de D5, de D4 está sendo atacado pelo bispo, mas eu estou defendendo ele com o meu cavalo. Então ele tem um peão em A6, um peão em C6, um peão em E6 e um peão em G6. Então esses aqui são os peões que ele tem na linha 6. Aí ele tem essa estrutura aqui, ó. E aí o bispo aqui, rainha, rei, torre, cavalo, torre. E o bispo aqui que não saiu ainda. Na verdade o cavalo aqui também não tem nem pra onde ir, né?
Novamente, desculpe pelas tosses. Antes de a gente começar a partida, eu falei pra ele tomar cuidado com as peças não defendidas dele e tentar dominar o centro do tabuleiro. Foi as duas dicas que eu dei. Ele já sabia mais ou menos as regras do xadrez antes de a gente começar essa partida, então eu acho que essas duas dicas são úteis pra ele. Então acho que por isso que ele tem feito essas jogadas curtas assim, tipo G6, E6, C6, A6. Mas não sei se é uma... Bom, eu acho que era pra não ter colocado tempo, porque esperar tanto assim não é muito legal também. Eu ver que a internet dele lá tá ruim. Ok. Como eu imaginei, ele jogou cavalo F6 e agora eu vou jogar E5. Ele não tem nada em D6, né? Não, que ele jogou C6, A6, E6 e G6. Então eu vou jogar E5 atacando o cavalo. Depois que ele mover o cavalo, se ele mover o cavalo, eu jogo bispo G5. Então ele tem os peões. Um peão em A6, um peão em B... Um peão em A6, um peão em B7, um peão em C6, um peão em D7, um peão em E6, um peão em F7, um peão em G6, um peão em H7. Um bispo em G7, um cavalo em F6, uma torre em A8, um bispo em... o rei em E8, a rainha em D8. Ele tem um bispo em C8, um cavalo em B8, uma torre em A8. Eu, por outro lado, tenho um cavalo em F3, um cavalo em C6, um peão em E5, um peão em D4, um bispo em C4, um rei em G1, uma torre em F1, um peão em F2, G2 e H2. A rainha ainda está em E1. Ele voltou o cavalo dele para G8. Então, a minha rainha está em D1 ainda, defendendo o peão de D4, junto com o cavalo que está defendendo o peão em D4. Eu tenho peão em C2, B2 e A2 ainda. Torre em A1. E agora eu vou jogar meu bispo para G5, atacando a rainha dele. Então esse meu bispo está defendido pelo meu cavalo. Como esses peões dele aqui estão em zigue-zague, fica fácil de eu lembrar. Né? Só eu lembrar que as casas pretas dele tão vulneráveis aqui. Inclusive, eu acho que como as casas pretas dele estão meio vulneráveis por causa do rei dele, eu acho que seria uma boa ideia eu trocar bispo das casas negras. Se bem que agora eu não posso porque o cavalo dele defende, né? Então se eu jogo aqui ele pode capturar, que eu não posso recapturar mais. Eventualmente eu posso pensar em trocar esse bispo dele aqui pelo meu, porque eu vou ter minha rainha e eu posso focar em dominar as casas negras aqui e não deixar chance pra ele. Ok, vamos bolar um plano aqui. Eu tenho que lembrar de defender esse meu bispo de C4, porque se eu eventualmente esqueço dele, pode ser um problema pra mim. Por enquanto esse meu bispo em C4 não pode fazer muito naquela diagonal ali, porque o peão dele tá em E6 e ele tem o peão atrás em F7, então meu bispo tá bloqueado e não pode atacar aquela casa fraca conhecida de F7. Por outro lado, eu tô restringindo as peças dele, né? O cavalo dele voltou pra G8, não pode vir pra F6 por causa do peão em E5. A rainha dele tá sendo atacada e não pode se mover, inclusive,
Porque o rei dele tá em E8, o bispo dele tá em... Ele pode jogar cavalo pra E7 defendendo a rainha. Mas aí com o cavalo dele cravado vai ser meio tenso dele prosseguir também, né? Porque atualmente a rainha dele não pode, tipo, se mover. É, jogou o cavalo pra E7. Como eu imaginava. Ele também podia, já que ele jogou C6, ele podia mover a rainha dele nessa diagonal D8 a 5. Como é que eu foco nesse cavalo que tá cravado? Não fosse esse peão em E6, eu podia pular meu cavalo. No caso, não fosse o peão de E6 e C6, eu podia pular meu cavalo pra D5, atacando de novo esse cavalo. Por outro lado, meu cavalo de C3 pode ir pra E4, né? Eventualmente. E aí, cheque. O rei dele vai ter que mover ou ele vai ter que capturar com o bispo, mas aí eu jogo... Eu acho que é uma boa ideia, hein? Cavalo pra aqui, seguido de aqui, cheque, defendido pelo peão em E5. Com a ideia de como vai ser cheque, ou o rei dele move, ou ele captura aqui, e eu capturo aqui, mantendo o rei dele cravado, o cavalo dele cravado, e atacando a torre dele em H8. Eu não sei se eu jogo isso imediatamente ou se eu preparo primeiro, por exemplo, torre E1 para desenvolver mais uma peça. Né? Porque todas as minhas peças menores estão desenvolvidas. Eu tenho um cavalo em F3, um cavalo em C3, o bispo em C4 e um bispo em G5. Então todas as minhas 4 peças menores estão desenvolvidas. Então primeiro, talvez aqui. Vamos igual Simon Williams, né? Vamos atacar. Esqueci quem que é dos youtubers que fala attack. Acho que é o Daniel Branch. Não, acho que é o Simon Williams mesmo. Então, os peões dele ainda estão em zigue-zague. Ele tem um cavalo que está em E7, que está cravado, com a rainha em D8. Por outro lado, agora ele pode jogar a rainha a 5 cheque, mas aí eu tenho, por exemplo... C3. E aí novamente a ameaça de cavalo F6 cheque tá de volta. Ele pode fazer roque imediatamente, mas aí eu vou plantar o meu cavalo ali em F6 de qualquer forma. E se ele troca, eu capturo com o bispo e meu bispo domina aquela mini diagonal ali. Eu posso eventualmente trazer minha rainha para D2 e pular para H6. E aí o mate é inevitável. Eu não sei se vai chegar tanto, mas vamos ver o que ele faz. Eu tô presumindo que ele vai jogar a rainha a 5 cheque. Mas novamente eu jogo C3, defendo o peão de D4 mais uma vez. Então por enquanto minha rainha em D1, meu cavalo em F3 defendem meu peão de D4. Então meus peões, a estrutura tá assim, ó. Daí eu tenho cavalo aqui, bispo aqui, cavalo aqui. E aí, como eu falei, se ele joga a rainha dele pra aqui, eu defendo aqui. E eu tenho que novamente lembrar desse meu bispo aqui pra não... As peças dele estão bem fáceis de lembrar porque estão tudo compactado ali, né? Cavalo em E7, bispo em G7, cavalo em G8 que não tem pra onde ir por causa dos peões em C6 e A6. O bispo que tá preso ali também em C8 por causa do peão do zigue-zague, né? Peão em D7. Deixa eu ver se meu áudio tá gravando. Tá gravando. Não sei se o pessoal que tá vendo esse vídeo acompanhou o campeonato mundial. Ele jogou o rei imediatamente para F8. Estranho, né? Aqui eu tô pensando em ideias
Bom, a primeira coisa que eu tô pensando em fazer, na verdade, é o seguinte. De qualquer forma, plantar o meu cavalo em F6. Minha outra ideia é jogar minha rainha pra D2. Mas, eu tenho aquelas questões, né? Aquelas questões das minhas peças que estão soltas. Por exemplo, o que eu pensei aqui foi o quê? Rainha pra D2 ameaçando trocar o bispo. Então, bispo H6, bispo toma H6, rainha toma H6, cheque. Mas eu acho que plantando meu cavalo em F6 é melhor pelo fato de que não tem como... Depois que eu... Por exemplo, cavalo F6, bispo toma F6, bispo toma F6. E aí eu tô atacando a torre dele. E ele não tem como desafiar esse meu bispo momentaneamente. Não tem, né? Momentaneamente não tem como. Então eu acho que eu vou... Porque esse cavalo, por enquanto, tá desprotegido. Então é melhor fazer alguma coisa com ele. Os peões dele estão em zigue-zague. Eu vou jogar meu cavalo para F6. Eu vou chegando perto do rei dele. O meu bispo em C4 eu posso pensar em talvez trazer ele para uma outra diagonal. Se bem que as casas brancas estão meio que dominadas por esses peões dele. Então não tem meio que como eu fazer progresso por enquanto. Eu posso pensar em depois jogar rainha D2, bispo H6 novamente. E aí sim eu trago o meu bispo pra, por exemplo... eu trago o meu bispo pra D3, talvez pensando em sacrificar a linha em G6. Já que eu tirei os bispos da casa preta dele. E eu posso invadir, tipo, explodir a ala do rei dele. Por enquanto tá fácil ainda de lembrar. Porque esse meu bispo aqui tá defendido por esse cavalo. Esse meu cavalo é defendido pelo espião. E por esse peão. Não que necessite ser defendido pelos dois. O espião dele tem zigue-zague. Por enquanto esse cavalo não tá atacando nada. Porque o rei dele saiu de E8. Não tem nada de G8 porque o cavalo dele tá aqui. Que tava cravado com o meu bispo. Eu tenho aquele bispo que não tá defendido ainda. E o cavalo em C3 pulou pra cá, né? Então isso aqui tá aberto se ele quiser dar o cheque. Mas novamente eu tenho aquela ideia de jogar C3. Então tá meio de boa. Cheque não, né? Foi mal. Eu errando. Eu esqueci que eu fiz rock, tá vendo? Então esquece, Lucas. Não tem cheque. Esse é o negócio de jogar xadrez às cegas, né? Você pensa que as peças ainda estão no lugar quando... esqueci daquela jogada. Então eu já fiz rock, então nem cheque ele tem nessa circunstância agora. Então o meu rei tá seguro ali em G1. Eu tenho uma torre em F1. Né? Eu posso pensar depois em rainha D2, torre D1. As peças dele estão bem presas lá no final. Então não tem muito... Vou mostrar tudo que tem no tabuleiro agora. A estruturazinha do rock meu. A rainha que ainda não desenvolvi. O bispo aqui, o cavalo que defende ele. O meu cavalo que eu pulei pra ali. Os dois peões conectados. O meu bispo em C4 que não estava defendido. Essa estrutura aqui de peões que eu posso avançar se ele tentar vir pra cá. Que eu tinha falado, né? Que na verdade não é cheque. Nada aqui, nada aqui. Então eu posso apagar aqui. E isso aqui. Ele jogou H6 atacando meu bispo. Então os peões dele já não estão mais em zigue-zague. Mas isso enfraquece a ala do rei dele. Eu posso pensar... Não. Vamos supor que eu recuo meu bispo para F4. Deixa eu tirar aqui. Se eu recuo meu bispo para F4 e ele joga G5, eu posso pensar em sacrificar o cavalo em G5. Ele toma. Se bem que a torre dele ele não mexeu ainda de A8, né? H8. Então não é uma boa ideia eu abrir aquela coluna para ele. Eu posso pensar em recuar meu bispo para H4, mantendo a possibilidade de cravar o rei.
Mas aí tem o problema de que ele pode novamente jogar G5, eu vou ter que recuar pra G3. Ou... Ah não, não posso, né? O cavalo dele não tá... Não fosse esse cavalo dele aqui em E7, eu teria uma tática agora de jogar cavalo aqui com cheque no rei, que tá em F8, e ganhar a rainha dele. Mas o cavalo dele tá ali, então não tem muito o que eu fazer. Acho que eu posso recuar assim, né? Não tem muito problema, eu acho. Eu vou recuar esse meu bispo pra cá. Andei gripado essa semana toda. Tá meio difícil. Então, agora os peões dele não estão mais em zigue-zague por causa desse aqui. O resto tá em zigue-zague ainda, né? Só H6 que não tá na sequência do zigue-zague. Deixa eu pensar aqui numa estratégia aqui. Se der tempo, talvez. Rainha D2. Bispo G3, Bispo F4 e capturar em H6. Mas não vai dar tempo não, que é muita jogada. Porque capturando em H6... Não, se bem que não pode também. Porque a torre defende, o bispo defende. Então não pode, né? Não posso capturar em H6. Porque ele não fez rock, o rei dele tem F8. Esse meu cavalo em F3 também não tem muito pra onde ir, né? A casa G5 tá tomada pelo peão em H6. O meu bispo tá em H4. Eu tenho o peão em E5, o peão em D4. Eu posso voltar ele pra D2, defendendo o peão de... defendendo o bispo de C4, mas não sei se tem algo bom. Tava pensando aqui em ideias de trazer a torre pra cá e pra cá, depois que eu trazer o cavalo pra cá defendendo aqui. Mas a ideia é que quando você tá atacando, traz mais peças pra a direção do rei dele, né? Então por isso que eu acho que recuar o cavalo pra D2 não é uma boa ideia. Por outro lado, trazendo o cavalo pra D2 abre minha rainha, que eu ainda não mexi de D1, né? A rainha nessa diagonal, exceto que aqui ela não pode por causa do peão de G6. Mas ela pode vir até aqui se ela quiser. E aí vamos supor que ele faz isso. Eu eu não posso vir pra cá porque ele ataca aqui. Porque a torre dele defende. Então eu posso, sei lá, depois de vir pra cá e ele faz isso. Não, pra cá eu não posso por causa do bispo, né? Eu tenho que primeiro recuar o bispo se eu quiser. Ele jogou D6, ok. Então agora o zigue-zague dele quebrou. Quebrou, tá assim. Ok. Ok, deixa eu pensar aqui então. Ele tá atacando meu peão em E5, certo? Vamos supor que ele captura E5. Eu capturo E5. Ele captura minha rainha. Eu capturo com a torre. Eu vou estar ameaçando torre pra D1 cheque. E o rei dele vai ter que vir pra... O rei dele vai ter que vir pra E7 e eu capturo a torre dele em H8. Eu não sei se é bom eu manter rainhas
ou trocar rainhas. Se eu troco... Vamos supor, vamos analisar aqui, ó. Por exemplo, eu jogo... Vamos supor que eu jogue... Vamos supor que eu jogue... Deixa eu ver aqui. Torre 1, por exemplo. Torre 1, ele joga peão toma E5, peão, e eu jogo peão toma E5. Eu jogo a rainha toma D1. Eu jogo torre toma D1. Ele tem tempo de jogar... Na verdade ele não pode mexer aquele bicho C8 dele, né? Que tá preso ali ainda. Mas ele tem tempo de jogar cavalo... Não, também não pode jogar cavalo C6 porque o peão tá em C6. Então meio que dá, né? Vamos supor que ele joga qualquer outra coisa. Sei lá, deixa eu pensar aqui. Torre G8, sei lá. E aí depois que eu jogar torre G8 eu jogo... Torre toma... torre D8 cheque, rei E7, torre toma G8. Atacando o bispo, inclusive. Vamos tentar isso? Vai ser legal. Vamos colocar a torre aqui. Vamos ver se ele... Vamos ver o que é que ele faz. Então minha ideia é... Como eu fiz isso... Se ele faz isso, eu faço isso. Ele faz isso... Eu faço isso, e se ele fizer, por exemplo, isso, eu faço isso aqui com o cheque, isso aqui com o cheque, o rei dele vem pra cá e eu capturo aqui, defendido pelo cavalo, atacando o bispo. Bispo captura, e eu posso, por exemplo, capturar com o bispo de novo. E depois eu posso também trazer a outra torre pra cá, se eu quiser. Então, ó, minha estrutura tá assim, ó. Torre, peão, 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 rei, peão, peão, cavalo, opa, cavalo, bispo, rainha, nada aqui, torre, peão, 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 cavalo. E só, né? Então é 1, 2, 3. Ah, o bispo aqui, não posso esquecer desse bispo. O bispo C4, tá vendo? Lembra do bispo C4 que eu não defendi na abertura? Não posso esquecer do meu bispo C4. Então os peões dele tá assim, ó. Aqui, 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 aqui. É importante lembrar desses dois aqui porque eles restringem o cavalo e o bispo dele tá bloqueado por esse peão aqui, ó. Então o máximo que ele pode fazer é aqui, ó. Por isso que eu pensei de depois que eu troco aqui, ele não pode nem trazer o bispo pra cá, porque ele simplesmente perde que o cavalo defende. Também, né? Então... Ah, não! Ele perde o bispo. Então eu capturo com o cavalo, é importante. Porque se ele captura com o cavalo... Isso aqui vai ser cheque, inclusive ele captura com o cavalo, eu capturo com a torre. Mas o problema é que a torre dele aí, nessa circunstância, vai estar atuando nessa horizontal ali, o que não é muito legal. Então espero que o jogo decorra como eu falei antes. D toma E5, D toma E5, rainha toma D1, torre toma D1, rei, torre G8, torre D8, cheque, rei E7, torre toma G8, bispo toma F6, bispo toma F6. Quantos minutos de vídeo? Eu coloquei sem tempo, esse é o problema, né? O jogo se estende por muitos minutos. Então deixa eu bolar um plano aqui para acabar o jogo rápido. Vamos supor que ele não capture. Vamos supor que ele jogue agora torre G8, por exemplo. Então ok, vamos supor que ele joga torre G8. Ah, detalhe. Se ele troca, seria mate na verdade, né? Novamente aquela linha D toma E5, D toma E5, torre toma D1. Desculpa, torre toma D1, torre toma D1, ou rei toma D1, torre toma D1, aí torre G8, torre D8 mate, porque o cavalo dele tem E7 que estava cravado, lembra do cavalo em E7? Então isso aqui seria mate, que o rei dele está aqui, atacado aqui, ele tem o peão na frente, um bispo aqui e o cavalo aqui, seria mate. Então é importante lembrar também
desse cavalo em E7. Porque o cavalo em E7 é o que recuou depois que eu joguei E5. E depois que eu joguei bispo G5 atacando a rainha, ele foi pra E7 defendendo. Então eu tenho certeza que a engine aqui deve dizer que eu tô ganhando, basicamente. Ele pode pensar em atacar meu bispo em H4 com G5. Porque o peão em H6 dele defende. Por mais que eu não goste de falar isso, eu vou mandar ele não demorar muito aqui. Ok, ele, como eu disse, ele tá atacando meu bispo, né? Então eu posso recuar aqui. Deixa eu primeiro calcular uma coisa. E toma D6. Ele tem um peão em... Ó, E toma D6. Ele não pode recapturar o peão nesse caso. Eu também posso jogar... Rainha toma D6 cheque, mas aí rainha toma D6, peão toma D6, atacando o cavalo dele volta. Eu avanço, mas ele captura com o bispo. Não. Se avançasse D7 depois disso, né? Então não. Então acho que é melhor recuar o bispo primeiro. É bom até que reforça esse peão em E5. Então agora tem um peão aqui, cavalo aqui, cavalo aqui. No caso, desculpa. Bispo aqui, cavalo aqui, peão aqui, peão aqui. Um bispo aqui. Então, essas aqui são minhas 4 peças menores. Opa, aqui, ó. E aí, peão, essa estrutura de peão. E aí, essa torre, essa rainha. Peão, peão, peão e torre. Essa é a minha estrutura. Ah, é, né? Mas é que eu tenho esse peão aqui, rapaz. Então eu não posso capturar. Não existe rainha toma D6 nesse caso. Mas minha ameaça ainda tá valendo. D6 toma E5. D4 toma E5. Rainha de D8 toma D1. Torre de E1 toma D1. Torre G8, por exemplo. E torre D8 mate. É a minha ameaça se ele cair nessa. Eu não sei se ele calculou isso. Bom, agora ele pode pensar... Bom, se ele captura meu peão, meu cavalo, digo, em F6, peão toma F6 e ataca o cavalo. Mas aí o cavalo recua e eu tenho que proteger ali de alguma forma. Meu cavalo em F3 não permite que minha rainha vá para F3 defendendo F6. Não, mas aí eu tenho o bispo... Não tenho por causa do peão em E6, né? Então, bispo toma F6, peão toma F6, cavalo, sei lá, G8. Ataca imediatamente o meu peão, então 2 vezes atacando o peão. Então acho que eu não devia ter recuado, que eu vou perder um peão, né? Não. Não necessariamente. Bispo toma F6. Peão toma F6, cavalo G8. Eu posso primeiro capturar em D6. Ah não posso não, porque eu tenho um peão em D4. Que eu pensei que minha rainha defendia, então novamente eu esqueci do peão. Eu tenho essa estrutura de peões aqui, ó.
O peão em E5 tá bem defendido, mas o meu cavalo em F6 não. É, tá embaçado. Ah, não, não. Vamos ver se dá certo. Cavalo G8 imediatamente. Mas agora eu posso ganhar a rainha dele, né? Com aquela tática que eu falei antes. Cavalo pra H7 cheque, bispo toma D8. E eu ganho, né? Cavalo aqui. É cheque, ele tem que defender. E aí o meu... Oh, caramba! Esqueci. Esqueci que eu recuei o bispo pra G3. É, a torre toma. Ok, vou ter que improvisar agora então, calma aí. Caramba, mano. Calma aí. Nossa, esqueci do... Era pra ter pensado um pouco mais. Calma aí, deixa eu pensar. Poxa. Calma aí, deixa eu pensar aqui. Bom, ele tem um peão em G5, certo? Eu queria estar com o meu bispo. Ok. Eu vou jogar rainha D3. Defendendo o bispo. Atacando a torre. Eu não sei se ele vai ver. Então agora que eu perdi meu cavalo, ó, a estrutura dele tá assim, ó. Torre, cavalo, bispo, peão, 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 rainha, rei, é, peão, 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 peão e peão. Aí torre, cavalo e bispo aqui ainda. Eu, por outro lado, tenho rainha, peão, peão, bispo, cavalo, bispo, peão, 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 peão e torre. Né? O cavalo daqui eu pulei ele, perdi ele agora. Aí eu tenho o rei aqui e uma torre aqui. Tá ficando complexo. Vamos ver se ele vai prestar atenção nisso. Tomara que não, né? Porque eu tô atacando a torre dele aqui, ó. Se ele volta... Sacrifica, não. Sacrificar o cavalo não faz sentido agora. Se eu capturo, ele captura com a rainha. Opa, se eu capturo, ele não pode capturar com a rainha, no caso. Né? Porque aí eu capturo com o meu bispo. Então eu posso capturar ali ainda. Eu acho que eu vou ir fazendo isso. Se ele vê o ataque na torre e volta pra H8, eu vou ir pra truques. Capturando em D6. Porque aí pode ser que ele não vê que a rainha dele vai estar sendo atacada. Depois de rainha toma D6. E aí eu posso capturar D6 com o cheque. Eu tenho que lembrar que o rei dele tem F8, inclusive. Então tem que lembrar que o rei dele tem F8. Aí ele voltou. E aqui eu vou capturar aqui.
A ideia é só pra abrir linhas aqui, porque esse meu bispo aqui defende aqui, certo? Aí eu tenho a rainha aqui, o bispo aqui. Ele tá vendo bem, ele tá... Pra quem nesse... eu que ensinei ele a jogar xadrez. Mais ou menos. Então, tipo, meio que orgulhoso aqui agora. Deixa eu ver aqui. Se bem que eu tô jogando as cegas, né? Se eu tivesse jogando vendo tabuleiro, eu já teria ganhado, então... Porque ele é iniciante ainda também. Eu tenho que coordenar minhas peças, eu tenho que fazer um ataque. Eu tô sem uma peça, tô com uma peça de desvantagem. Por outro lado, ele não tá mexendo peça nenhuma dele, então eu ainda tenho chances aqui. Bom, meu peão de D4 tá defendido. O bispo dele em G7 tá atacando ele, né? Mas o meu cavalo em F3 defende também. Então eu posso até, se eu quiser, eventualmente mexer minha rainha dali. Calma aí. Por exemplo, pular o cavalo para ali, ele captura. Vamos supor que eu pulo meu cavalo de F3 para E6. Para E3, quer dizer. E aí sim, acredito eu, se ele captura o meu peão de D6 com a rainha, eu vou e jogo cavalo G6 cheque. Finalmente ganhando a rainha dele. Mas qual seria a ideia de cavalo E5? Tem que ter uma continuação depois disso. O cavalo dele tem G8, não esquece também disso. Se eu jogo cavalo para E5 e ele não capturou com a rainha, vamos supor que eu jogue F6 atacando minha coisa ali, do cavalo, eu jogo cavalo para G6 cheque de qualquer forma, ganho a torre dele. Então essa é uma ideia, né? Eu ganho a torre. Mas ele captura meu cavalo com o bispo dele. Então não seria uma boa ideia também. Cheque. Então cavalo E5, F6, cavalo G6 cheque. O rei dele move para E8. Mas o rei dele movendo para E8, eu tenho um peão toma E7, atacando a rainha. O cavalo toma E7. Cavalo toma E7, porque o bispo continua defendendo o peão ali. Porque se eu capturasse de peão, a rainha dele ia juntar o ataque em D4 com o bispo. Então é melhor capturar de cavalo. Minha ideia é essa aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, cheque, rei aqui. E aí eu capturo aqui. Oh, desculpa. Não é captura, né? Não existe captura aqui no caso, foi mal. Porque o peão dele tem E6 que eu tinha jogado. Então os peões dele tá assim, ó. Assim, 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 assim. Esses são os peões dele. O meu... Opa, ele não tem peão aqui no caso que eu capturei, né? Então esse é o meu peão. Então os peões dele na verdade estão assim, ó. Aqui. Aí pula esse, ele tem esses dois aqui, esses aqui, ó. Aí meu bispo defende o meu aqui. Eu tenho esse bispo aqui. Essa rainha aqui. O cavalo aqui. Então eu tenho 1, 2, 3 peças que uma eu perdi. Será que ele tá usando algum PC? Acho que não, que o PC não teria jogado até um passivo. Essa é a minha estrutura de peões também. Torre aqui, rei aqui, torre aqui. $50.
No painel de conversa ele não pode capturar o peão em E6 por causa do bispo de G3. E daí você joga o cavalo E5, rainha toma E5, cavalo G6 cheque, ganha a rainha. Com cheque, inclusive. Não, não é com cheque, né? Cheque. Não, é com cheque se ele captura o cavalo, né? Então o cavalo F toma G6. F toma G6 e bispo toma D6 cheque. Mas se eu jogo cavalo E5, ele joga F6, eu jogo cavalo. Eu jogo o que? F6 imediatamente, por quê? Essa eu não entendi. Talvez prevenindo a ideia do meu cavalo pular pra ali. Nossa, será que ele viu isso mesmo? Bom, por outro lado agora ele desdefendeu ali, não é? Eu posso entrar com minha torre aqui agora. Na verdade eu posso inclusive capturar aqui com o bispo, né? Não, mas aí o bispo dele tá defendendo aqui. Mas a minha torre defende também. Então, por exemplo, bispo toma, torre toma, atacando aqui. Não necessariamente atacando, mas... eu tenho o cavalo aqui, um rei aqui, uma torre aqui, um bispo aqui ainda. Nossa. Posso ganhar mais um peão, mas vou estar trocando o meu bispo bom pelo bispo ruim dele. Por outro lado, depois da troca eu posso duplicar torres, então eu acho que eu vou capturar o peão dele de E6, né? Porque eu tô a torre, não existe peão aqui mais, né? Porque eu tinha avançado e capturei aqui, então essa coluna aqui tá aberta, então eu posso capturar aqui, certo? Por causa da torre aqui que defende. Então se ele captura aqui, eu capturo e depois eu duplico aqui, ó. Porque não tem mais nada em D1 por causa da minha rainha foi para D3, nada aqui porque o meu bispo foi para aqui, para aqui, para aqui, nada aqui por causa do cavalo que eu perdi depois dessa manobra. Depois dessa manobra aqui, ó, em que ele capturou aqui e depois voltou. Então eu posso, depois da troca, duplicar torres. E eu ainda tenho chances. E ainda tenho chances remotas aqui. Novamente, depois da... Vamos supor aqui, ó. Bispo toma. Torre toma. Vamos supor que... ele pode jogar rainha aqui, né? Mas aí eu duplico e ameaço o cheque. O rei dele tá aqui, o peão dele tá aqui. Cheque, o rei dele pode subir. Mas se o rei dele sobe, cheque, eu ganho a rainha. Ele fez isso, mas aí eu capturo aqui. Então, os peões dele estão assim, ó. Peão aqui, peão aqui, peão aqui. Eu tenho um peão meu aqui, então nada aqui. Peão, peão e peão. Ele tem uma... sim, dele ainda, coisa dele ainda. Rainha, cavalo, rei, bispo, torre. Não tem mais bispo aqui, que ele acabou de trocar com o meu. Ele tem um cavalo aqui e uma torre aqui. Aí meu, eu tenho um peão aqui, bispo aqui, cavalo aqui, torre aqui, rainha aqui, peão aqui. Peão, 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 rei, peão, peão e peão. Ok. Então, pelo menos com essa invasão do meu
da minha torre em E6, eu tenho chances, por exemplo, de jogar torre E8, cheque. Se ele joga, por exemplo, rainha D7, eu jogo torre A E1. E aí eu vou estar ameaçando torre pra... Bom, no mínimo, torre pra E8... Ah não, torre pra E8, cheque, rei F7, torre E7, cheque, rainha toma E7, torre toma E7, cheque, rei toma E7. Eu vou ter dado duas peças pela rainha, duas torres, quer dizer, pela rainha. Bom, eu perdi uma peça, mas pelo menos eu consegui recuperar um pouco de ponto pegando esses dois peões dele aí. Foi engraçado na hora que eu joguei cavalo H7 cheque, porque eu pensei que... Eu esqueci do meu bispo de que não tava mais em G4. E H4, quer dizer, ele tava em G3. Ele jogou cavalo E7. Cavalo E7, ok. Eu tenho então uma torre aqui. Eu tô pensando em duplicar, né? Que esse cavalo aqui dele tá atacando esse quadrado e esse quadrado. Então eu não tenho nada aqui. Esse meu peão tá defendido por esse bispo. Minha torre eu vou colocar pra minha outra torre defender agora. Então eu vou estar com dois atacantes nesse cavalo dele agora. Tem uma torre aqui, uma torre aqui, uma rainha aqui, um cavalo aqui que eu não mexi, um bispo aqui que tá encarregado de defender o peão. Essas são tipo minhas peças mais importantes. Então, minhas peças eu tenho uma, duas, porque uma eu perdi, a outra eu troquei. Então eu só tenho duas agora. Por outro lado, eu tenho essa atividade aqui, né? Novamente. Agora sim, eu posso, por exemplo, capturar o cavalo. E se ele captura minha torre com a rainha, eu capturo a rainha dele com a torre. Então eu vou ter ganho pelo menos um cavalo por uma das torres, em vez de sacrificar as duas torres pela rainha. Então um pouco melhor, né? Talvez a ameaça dele seja pular para C5 atacando minha rainha, né? Mas aí rainha aqui, ele não tem nada aqui, certo? O peão dele defende, mas ele não tem nada aqui. E também vou estar atacando aqui, ó. Porque o bispo das pretas dele tá aqui, a rainha tá aqui, ó. Ah, já jogou, né? Jogou cavalo C8. Cavalo C8? Ah, tá, o cavalo dele foi pra C8. É, mas agora eu posso ganhar a rainha pelas duas torres, né? Ok, deixa eu pensar aqui. Cheque, captura. Ah, vamos supor. Cheque, captura. Cheque, captura. E eu posso jogar... Cheque aqui. Então eu vou estar dando 10 pontos por 9. Eu acho que eu vou fazer isso, porque pelo menos eu já tô com menos 1. Então eu vou jogar a torre aqui, cheque. Porque o cavalo dele tá aqui, o outro cavalo dele tá aqui, o bispo dele tá aqui. Torre, torre. Peão. Opa, não é peão aqui não. Peão, peão, peão. Nada aqui, aqui é meu peão. Nada aqui, porque tá aberta a coluna, né? Que eu tinha capturado o peão. Ele tem um peão aqui, peão aqui, peão aqui. E o rei dele tá aqui tomando cheque, a rainha dele tá aqui sendo atacada. Então se ele captura a rainha, eu capturo. Eu tenho um peão em D4. Peão, 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 rei, torre. Torre. Rainha. Peão, peão, peão. Nada nisso aqui tudo.
Então ele capturou e eu vou capturar com cheque. Ok. Agora que eu tenho a rainha... Acho que eu vou terminar de... Bom, não sei. Eu tava pensando em terminar de jogar aqui vendo. Eu vou terminar de jogar vendo, vai. Porque... Já ficou meio tenso aqui. Calma, deixa eu só copiar o URL do... Bom, aqui eu posso voltar depois. Calma aí. Deixa eu... Voltar aqui. Aí eu vou voltar aqui agora. Ok, tá assim minha estrutura. Bom, ok. Então, aqui eu posso dar cheque. Olha como é diferente quando a pessoa tá vendo as peças. Cheque aqui. A ideia dele era ganhar esse peão meu aqui. Então aqui eu posso... Vamos lá, então vamos começar a jogar como eu jogaria num blitz normal aqui. Se bem que essa jogada não foi boa não, era pra me ter primeiro entrado aqui com o cheque, depois infiltrado aqui atacando a torre. Bom, aqui eu posso capturar aqui com o cheque. Depois ganhar a torre, inclusive. Bom, eu vou continuar capturando coisa com o cheque, então. E eu acho impressionante que o Krikor consegue lembrar de tudo em 5 minutos de jogo, é impressionante. Cheque aqui, restringe o rei dele vai ter que descer. Vou continuar dando cheques, porque é legal. Deixa eu pensar aqui agora. Aqui. Vou jogar cavalo aqui. Ameaçando rainha aqui e rainha aqui mate. Uma hora e 4. O vídeo foi meio grande, mas considerando que eu não postei nada no canal esses últimos tempos, é até bom que o vídeo seja grande, né, na verdade. Bom, aqui ele dropa a torre. Previne o mate por enquanto, mas dropa a torre, então... Novamente, estou ameaçando isso e isso. Se eu jogo isso... Bom... Ok. Bom, eu vou capturar então, né? Depois é bom que facilita o lado pra mim. Se ele captura com o peão... Cheque. Rei aqui, cheque. Rei aqui. Cheque. Rei aqui. Nossa. Cheque, rei aqui.
Ok. Deixa eu ver como é que eu dou mate logo aqui. Vou primeiro dar esse check aqui. Forçar o rei dele aí pra cima aqui. E aí eu vou trazer... Captura aqui, ele captura aqui. Eu vou capturar aqui e aí depois que ele captura eu vou entrar com o cavalo. Poxa, ele não... Ok. Bom, aqui eu vou dar check aqui. Se ele captura aqui o cavalo que check. É que eu quero tipo que todas as peças participem. Então eu vou dar check aqui e depois é mate, porque ele vai ter que vir pra cá. Vou até fazer o pre-move. Falou, fui.